A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Já oramos, já tivemos testemunho. Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, no verso 13. Malaquias 3, 13. Profeta Malaquias. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizei, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nos reputamos por bem-aventurados e soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao seu nome, ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, que farei? Serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, Senhor. É inútil servir a Deus, irmãos? Ou vale a pena? Bem, nós vimos aqui que havia um grupo, que havia um povo que não estava satisfeito com o Senhor. Estava reclamando, murmurando, dizendo que não valia a pena servir a Deus. Porque eles andavam de luto, ou seja, eles jejuavam, eles demonstravam que estava servindo ao Senhor, mas não tinha resultado, não estavam vendo resultado em servir a Deus. O ímpio estava prosperando mais que eles, estavam se edificando. Então eles diziam, não vale a pena, é inútil. Não eram todos, mas era uma parte. Uma parte daquele povo estava murmurando contra o Senhor. E quem era esse povo, irmão? Era o povo fora de Israel? Era os ímpios? Não. Era o povo de Deus. Era o povo que estava na congregação. Era o povo que até dizia que servia, mas estava murmurando contra o Senhor. Será que nos dias de hoje nós também fazemos assim? Sabe o interessante? Que Deus ouve as nossas orações. Ainda que seja em silêncio, em espírito, como nós chamamos. Deus ouve. Deus ouve quando nós louvamos Ele, quando nós adoramos, às vezes em silêncio. Eu vejo muito, alguns irmãos aqui, adoram o Senhor com uma profundidade, mas em silêncio. O Senhor ouve e recebe. Tem outros irmãos que levantam a mão, que dão glória a Deus. Então não faz diferença, Deus conhece o coração. Ele sabe a intensidade do seu servo que está servindo a Ele, que está o adorando. Então o Senhor o conhece. Mas sabe o que é interessante, irmão? Que da mesma maneira que Deus recebe as nossas orações só no coração, esse mesmo Deus, Ele escuta as nossas murmurações. Ele sabe quando nós estamos insatisfeitos. Ele sabe, irmão, quando nós reclamamos, ainda que não fale, ainda que não diga palavras, mas está insatisfeito. Aquela promoção deveria ser para mim. Eu sou servo.
e começam a cobrança. Era isso que eles faziam. Era isso que eles estavam reclamando. Eles estavam olhando para o terreno, para o material. Até a irmã Suiana estava falando sobre isso. Então, o que estava desagradando a esse povo era porque eles queriam estar prosperando. Eles não estavam olhando para Deus. Então, Deus ouve as nossas murmurações. Deus ouve quando estamos insatisfeitos com alguém, ainda que a gente não demonstre. Ele sabe. Não recebe nem a oferta. Manda que a gente deixe a oferta e se reconcilie. Então Deus, Ele olha o profundo daquele que adora em espírito e em verdade, e também daquele que está murmurando. Veja, lá em Êxodo, Deus tira aquele povo, e eles começam a reclamar, a murmurar. Começa a dizer que seria melhor lá no Egito, pois estavam diante das panelas de carne e comiam o pão até fartar-se. Estavam ali, eu morri de fome. E Moisés, interessante o que Moisés diz. Vocês não estão murmurando de nós, de mim, de Arão, não. Vocês estão murmurando do Senhor. Então, muitas das nossas murmurações é contra Deus. Às vezes nós até achamos que estamos murmurando contra uma pessoa, contra uma situação, mas não, irmão. É só a gente prestar atenção. Nós estamos dizendo que Deus poderia ter feito diferente. Nós estamos dizendo que daquela forma seria melhor. Nós estamos dizendo que deveria ser nós que deveria estar naquele cargo, que deveria estar numa situação melhor, pois eu sirvo ao Senhor. Mas interessante, irmão, que o profeta Malaquias, usado por Deus, começa a apresentar. O Senhor começa a apresentar o pecado deles. Quem eram os levitas? Os levitas, eles cuidavam do templo. Antes eles levavam o tabernáculo, agora eles cuidavam do templo. As demais tribos levavam os dízimos, as ofertas e os animais para o sacrifício. E eles, até que no começo, levaram, mas depois, eles levavam, mas era o coxo, era o cego. Não faziam como Deus tinha dito que deveria fazer. E eles começaram, os levitas começaram a passar necessidade e tiveram que ir para os campos trabalhar. Então a vida espiritual baixou. Por isso Deus usa o profeta para apresentar o pecado deles. É isso que Deus faz conosco. Deus não vai nos deixar enganado. Deus vai dizer onde está o erro. Interessante que Deus também mostra a solução. Arrependei-vos. Nós temos Jesus. Quando nós buscamos o Senhor e nos arrependemos de todo o coração, Ele nos perdoa. Vamos olhar lá em Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Não fica nada em oculto diante do Senhor. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Então não tem como nós escondermos nada do nosso Deus. Voltando para o texto, 3:13. Malaquias, capítulo 3, verso 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti.
Pior do que o pecado é não reconhecer o pecado. Irmãos, alguém que está no mundo, ele pode cair em si e arrepender-se e se voltar para Deus, como nós. Deus enviou alguém para falar do seu amor e nós nos arrependemos e hoje estamos aqui. Agora é difícil, irmão. É quando se está com a Bíblia na mão, quando está fazendo o papel de crente, mas não reconhece que precisa de Jesus. Porque se eu não reconhecer que sou pecador, como eu vou me arrepender? Se eu não me arrependo, como Jesus vai me perdoar? Olha o que Deus falou para eles aqui. O próprio Deus, usando o profeta, diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas sabe o que eles dizem? Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Nós não dissemos nada contra o Senhor. Quer dizer, irmão, eles não estavam entendendo. Olha o que eles estavam fazendo, eles estavam deixando os levitas passarem necessidade. Eles não estavam fazendo conforme o que Deus tinha dito. Eles não estavam levando os animais os melhores frutos. Eles não estavam fazendo isso. E eles estavam falando do Senhor, eles estavam, irmão, murmurando contra Deus, talvez até em silêncio, mas só que Deus conhece o coração. Então eles não reconheciam, nós? Não, eu não tenho de que me arrepender, eu não falei nada contra ti, embora o Senhor estando falando. Vamos abrir lá em Salmo 32. Salmo 32. Quando a gente não reconhece o nosso pecado, como a gente sofre. Salmo 32, no verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Agora imagina se Deus não envia o profeta até Davi. Davi continuaria com o seu pecado em oculto, acreditando que não tinha feito nada demais. Mas o Senhor envia o profeta até ele, e agora, enquanto estava encoberto o seu pecado, a mão do Senhor pesava sobre ele. Mas agora ele reconheceu e confessou o seu pecado. E o Senhor o perdoou. Voltando lá para o texto, irmão. Malaquias 3:14 agora. Vós dizei, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Mateus 6,16. Por favor, Mateus 6,16. Jesus vai falar sobre isso.
Eles diziam que andavam de luta, ou seja, estavam jejuando, estavam fazendo aquilo que para se aproximar do Senhor. Mas era apenas para aparecer. Mateus 6,16, olha o que Jesus diz. E quando jejuardes, não vos mostrei contristado como hipócritas, porque desfigura o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, a aparência para os homens não vale absolutamente nada para Deus. Deus não vai se enganar. Ele olha para o nosso coração. Verso 15. Malaquias, capítulo 3, verso 15. Ora, pois nos reputamos por bem-aventurados e soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. O que eles estão dizendo aqui? Olha, os ímpios eles estão prosperando. Eles estão se edificando. A gente está servindo e ninguém está vendo o resultado. Mas eu olho para o ímpio e eu estou vendo que ele está tendo resultado, que ele não se importa com Deus, ele não guarda os mandamentos, achando ele que estava guardando. E ele está se edificando e nós não estamos. Não vale a pena. Inveja do ímpio. Irmão, abre lá comigo no Salmo 73. Asaf. Salmo 73. Salmo 73. O salmista aqui também teve inveja dos ímpios. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Era o que estava dando inveja aqui o salmista. Verso 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lançastes em destruição. Ele tinha um pensamento, mas até que ele foi ao santuário, ele viu. Ele viu como Deus é bondoso para os que servem, que não vale a pena abandonar o Senhor. Verso 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita. Guiar-me-ás como o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviaram de ti. Mas para mim, mas para nós, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista também olhou para o ímpio e disse, eles não, parece que não tem problema. Mas, irmão, Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz, não foi para que a gente tivesse vida luxuosa, não. Ninguém vê isso na Bíblia, Jesus prometendo vida luxuosa para aqueles que servem a Ele, não. Jesus promete vida eterna para aqueles que nele crêem.
para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam Ele. Ao contrário, Ele diz que nós devemos negar as nossas vontades. Não é fácil negar as nossas vontades. Então, Jesus não prometeu nada disso. Jesus prometeu vida eterna para todo aquele que nele crê. Verso 16. Então aquele que teme ao Senhor, Malaquias 3,16, irmão. Então aquele que teme ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Existe um memorial. Olha, agora Deus está falando com os que servem. Irmão, como é maravilhoso você servir a Deus. O mundo, ele engana demais. O mundo, a aparência é que parece que é bom. Mas conversa com alguém que passou a noitada na balada e no outro dia, tu fala com ele, para tu ver se ele está com a mesma empolgação, com a mesma animação. Não está. Mas quando nós saímos daqui, nós saímos como, irmão? Mais fortalecido. Porque a presença de Deus nos fortalece, nos ensina. O Espírito Santo de Deus nos convence a cada dia. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós começamos a conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus fala conosco. O Senhor vai dizer o que está certo e o que está errado conosco. Verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 4. Apocalipse 3, 4. O que seria esse memorial, irmão? Seria o nome escrito no livro da vida? 3, 4. Diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filipenses 4, 3. Filipenses 4, 3. Filipenses 4, 3 diz assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro e companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e em Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 18, irmão. Então vereis, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmão, nós vimos que o Senhor usou o profeta para mostrar o pecado daqueles homens. Deus mostrou que eles estavam errados da forma que eles estavam vivendo. No verso 13, Deus continua mostrando. Verso 14 também. No verso 15. Porém, no 16, agora o Senhor fala com
os seus servos, com aqueles que estavam junto dos murmuradores, dos que desobedeciam. Mas olha como Deus, como eu falei, como Deus conhece o coração. Deus agora fala para os seus servos. Deus agora está falando com os que serviam, com os que não iam com a multidão. Deus apresenta, irmão, quando nós estamos errados, Ele vai nos mostrar. Ele vai dizer o que está errado conosco. E Ele vai apresentar a solução. Então aqui o Senhor agora está mostrando para eles o que é que Deus está dizendo para os seus servos, irmãos. Que há um memorial diante dEle, para os que servem, para os que se lembram do seu nome, para os que temem ao Senhor. O que é que Deus continua dizendo? Que Deus vai poupar, que Deus não vai deixar que eles venham, irmão, ser destruídos. Poupá-los-ei, e eles serão meus, diz o Senhor no verso 17, os exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Talvez, irmão, nos nossos dias terreno aqui, talvez não seja notório a situação entre o justo e o ímpio. Se for da forma que muitos pensam que o justo deve ser rico e prosperar. Talvez não seja assim. O justo esteja na sua humildade e o rico, aliás, o ímpio prosperando mais do que ele. Pode ser que seja assim, nos dias que nós estamos. Porém, o Senhor diz que haverá um dia em que isso será notório, tanto para o justo, como também para o ímpio. Ambos verão como há uma diferença grande, que há promessa para o que serve. Irmãos, as promessas do Senhor para o justo não são poucas. Então, naquele dia é que verá a diferença. Nos nossos dias talvez não vá haver tanta diferença, mas naquele grande dia haverá diferença. Veja no capítulo 4. No capítulo 4 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Ou seja, o Senhor está dando a oportunidade para todos. Porém, naquele dia não tem como. Mas a palavra de Deus diz, irmão, por isso que é bom a gente conhecer a palavra de Deus. Deus diz o que vai acontecer, por isso que diz o livro da profecia. Porque diz o que vai acontecer com o justo e com o ímpio. O ímpio, nós vimos agora o que vai acontecer com ele. Será destruído. E o justo, irmão? No verso 2. Mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Então, olha a promessa do Senhor. Nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Olha como há uma diferença grande, gigantesca. Por isso, irmãos, é que nós temos que
buscar cada dia mais andar nos caminhos do Senhor. E falar para aqueles que ainda não conhecem. Mostrar para ele que agora talvez não haja diferença. Mas na vinda do Senhor haverá uma grande diferença. E será tarde para os que não se arrependerem antes. Então o momento é agora de confiar cada vez mais no Senhor. De nós tirarmos os olhos das coisas terrenas. Porque se a nossa prioridade, irmãos, escute bem, se a nossa prioridade for o material, for as coisas terrenas, nunca vamos ficar saciados. Porque essa medida nunca vai encher. Nunca ficará saciado aquele que busca as coisas materiais. Sempre vai querer mais. Sempre vai dizer que está precisando de mais. Porém, aquele que tem Cristo, o Espírito Santo de Deus preenche todas as suas dificuldades. Porque Jesus, irmão, Ele é tudo em nossa vida. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse que nós não devemos juntar tesouro na terra. Porque não vai adiantar. A traça, o ferrugem, os ladrões vão levar. Mas sim no céu. Então o que é tesouro no céu? É procurar obedecer ao Senhor. É buscar obedecer. É cada dia arrepender-se. É cada dia que se passe, Senhor, me ajuda nessa situação. Eu quero buscar a Ti, Senhor. Eu quero ter um coração limpo. Eu quero, Senhor, andar conforme a Tua vontade. Porque quando nós demonstramos, irmãos, que queremos o Senhor, que sozinho nós não podemos fazer nada, o Senhor vai olhar para nós com um olhar de misericórdia e vai nos ajudar. Mas enquanto nós acharmos que somos bons, que as coisas estão certas, não. Deus não vai agir na nossa vida. Mas quando nós demonstramos, quando nós dizemos, Senhor, nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti. Aquele pai que levou o filho até Jesus. Jesus disse, creres? O que é que ele diz, irmãos? Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti. Porque não vem de nós, irmão. Não vem de nós. Isso é dom de Deus. Nós precisamos buscar e entregar a nossa vida para o Senhor. Irmão, um ano atrás, mais ou menos, chegou alguém bem próximo à nossa família lá em casa. E Regina perguntou para ela o seguinte, ainda está na igreja? Aí ela disse, não, estou não, saí. Ah, aquelas pessoas são muito orgulhosas. Não, foi daqui, da igreja não, é uma outra igreja. Aquelas pessoas são muito orgulhosas, não dão nem paz do Senhor para mim. Aquela mulher trouxe uma mensagem tão grande de Deus para mim naquele momento, que até hoje eu não me esqueci. Eles são muito orgulhosos. E vou te dizer, Regina, se Jesus voltasse, naquela igreja ali, só subiriam as 5. Eu disse, por que você não se junta com as 5 e faz 6? Aí ela ficou olhando para mim. Depois ela ligou para a Regina e disse, Regina, o erro não era os irmãos, era eu. Não é o ambiente. Não, irmão. A nossa fé deve estar no nosso coração. Cedraque, Mesaque, Abednego, Daniel estavam numa situação dificílima, mas permaneceram fiel ao Senhor. Não é porque você trabalha num canto que está cheio de ímpios e você vai se desviar. Não tem como, você vai ser luz. É onde estivermos, nós temos que ser luz. Nós temos que levar a mensagem de Deus. E as pessoas vão respeitar quando nós falamos de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, eles vão respeitar, irmão.
eles vão ouvir, porque eles sabem que Deus é poderoso e é criador de todas as coisas. Eu agradeço em nome de Jesus por tudo. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, te agradeço, Deus. Te agradeço porque o Senhor me chamou, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. O Senhor teve misericórdia da minha casa, da minha família. O Senhor nos limpou. O Senhor está nos ensinando cada dia. O Espírito Santo de Deus está nos convencendo cada dia que precisamos buscar o Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo. Senhor, eu venho te apresentar a tua igreja, Deus. Senhor, cuida de cada um, Senhor. Tu conhece a aflição. Tu conheces, Senhor, o sentimento de cada um que aqui está, Deus. A peleja que ele está passando, que ela está passando, o Senhor conhece, a gente sabe que o Senhor conhece, mas o que é que o Senhor quer de cada um de nós? Que a gente confie mais, que a gente conte para o Senhor a nossa situação. O Senhor quer que a gente confesse, que a gente diga, Senhor, eu estou passando por isso. E o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos direcionar, o Senhor vai nos libertar, o Senhor vai nos abençoar. E nós vamos sair da situação, pode ser difícil do jeito que for, porque não há nada impossível para Deus. Fortalece o teu povo, Deus. Abençoa o pastor Tiago, Senhor. Abençoa a sua casa, a sua família, Senhor. Que o temor do Senhor esteja sempre na vida dele, na vida de todos nós, Senhor. Para que não venhamos nos desviar do teu caminho, Senhor. Nos abençoa, nos protege, Senhor. Nos dá entendimento da tua palavra, para que a gente venha te obedecer. Não permita, Senhor, que venhamos nos desviar do teu caminho. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.